Tenta, procura e acharás. Pede e ser-te-á dado. São essas palavras de sabedoria de um mestre, dos quais transcendeu verdadeiramente a vida humana, de um mestre egípcio e também de um mestre nazareno que nos disse palavras proferidas bem semelhantes a essa como o mestre Jesus. E aqui, abrindo mais programa, o mundo esotérico, dos quais fiquei um tempo ausente por outras tarefas, mas retomando novamente este trabalho, trazendo como temática o aspecto, o lado esotérico, sobre o grande mito grego, sobre o rapto e a salvação de Perséfone, dos quais vamos trazer algumas chaves de interpretação sobre este mito grego antigo. Uma grande pintura famosa do Sr. Langton, sobre o retorno de Perséfone, nos retrata aí esta união entre a mãe e a filha. Há de se perceber na imagem a própria entrada do mundo inferior, conhecida também como uma caverna, e também presente na imagem o deus Hermes com o seu caduceu, dos quais iremos trazer algumas interpretações mais ocultas relacionadas a este caduceu de Hermes, e nos quais na imagem o próprio Hermes carrega Perséfone do céu superior para baixo. Nesta mesma entrada da caverna está de fato a mãe Ceres, cujos braços lhe será entregue. E nesta bela imagem, nesta bela pintura, nós podemos ver aí alguns significados relacionados aí à própria mãe Ceres, representando a própria deusa da natureza e da agricultura, E a própria Perséfone é representada como a planta da vida, ou próprio produto da natureza, que está dormindo profundamente debaixo do solo durante o inverno. E na primavera, dentro destes ciclos que acontecem em todo o planeta, a própria primavera faz com que a própria energia da vida faça ressurgir. Por isso, dessa união de Perséfone e Hermes juntos, representando aí uma nova vegetação, a própria vitalidade, o germe,
e ela cresce, tem o seu processo de amadurecimento, né, durante o verão, e posteriormente a própria atividade do reino vegetal ela vai se enfraquecendo e quase que cessa totalmente no inverno, né? Um processo aí de escuridão. E alegoricamente podemos dizer que a própria Perséfone ela desce ao mundo inferior e torna-se de fato a noiva de Plutão. Plutão aí é a própria representação do rei do Hades, Hades personificando a matéria, o mundo físico, o período de escuridão de qualquer ciclo, nesta manifestação mais densa. Mas vamos agora voltar um pouco sobre essa história, né, deste mito grego, né, que inicia-se aí com o próprio Plutão afirmando aí entregar Perséfone. E um grande personagem que se faz presença é o próprio Zeus no mito grego, e ele concorda que ela possa ser livre e retornar à sua mãe, só que com uma condição: que ela não tenha se alimentado quando estivesse no mundo inferior. Só que um porém: Perséfone comeu algumas sementes de romã, e essa ação a sujeitou à natureza e à terra. Então, entre eles foi decidido o seguinte: que Perséfone deveria passar 1/4 de cada ano no mundo inferior, sendo a mulher de Plutão. E fora disso, ela estaria com a sua mãe Ceres. E aqui nós podemos entrar com uma interpretação dessa história, uma interpretação muito interessante, que é o próprio Hermes sendo o poder de reprodução e crescimento. Ceres é a fonte daquela vida manifesta, e Zeus representa aí o Senhor do universo. Mas não paramos por aí, porque existe também, meus amigos, uma alegoria solar exposta. No período subterrâneo que foi gasto no ambiente chamado Hades, nós temos aí o hemisfério norte no inverno. O Sol, ele carece de força, porque durante 3 a 4 meses ao ano, ele se eleva, né, num determinado período do ano, e faz brilhar sempre no meio do céu. E essa aplicabilidade ao cosmos, nós temos a própria divina consciência que desce na matéria em graus cada vez mais densos, mergulha no reino mineral, que são simbolizadas como um mundo inferior. A própria evolução está contida dentro de 2 aspectos: o espírito e a matéria, ou melhor, o espírito e a consciência. E esta consciência é o que dá, ao
longo de uma série evolutiva, a libertação do domínio da matéria, de onde esta consciência torna este domínio uma condição espiritualizada. No término do ciclo, nós percebemos que ele encarnara, estava aprisionado e foi resgatado e retorna novamente à sua fonte. Este é o fim do ciclo, dos quais podemos perceber que o fim de uma existência humana faz com que o retorno à sua fonte, o retorno à Mãe Ceres, dos quais Perséfone se encontrava aprisionada, faz com que haja novamente essa conexão. Percebemos os ciclos que sucedem ciclos, e isso é interessante, porque esse processo de ciclos evolutivos acontecem através de uma espiral ascendente na própria condição humana. E Perséfone, novamente, deve descer ao mundo inferior muitas e muitas vezes. E dessa interpretação microcósmica do mito humano, nós podemos considerar que o ego, representando com a letra maiúscula, que é diferente do ego dentro da psicologia, é a própria alma do homem, Ceres, a mãe, que é essa expressividade da alma. Antes do nascimento, a alma envia no mundo causal, no mundo das causas, um raio de parte de sua própria vida, que é Perséfone, nos mundos mais inferiores, e através dos reinos da mente e da emoção, do céu superior ao mundo físico, representando Hades, para então, por fim, nascer na Terra. Plutão aí representa os desejos elementares, os elementais que habitam esta condição física, esta condição emocional. E a todo momento que faz nascer uma alma para viver no corpo, no mundo físico, que traz esta materialidade, esta obscuridade. Perséfone personifica aquela alma que retornou ao mundo inferior. Vocês, eu, todos nós representamos Perséfones no Hades, neste presente momento, neste mundo físico. Na morte, seremos libertados, retornando à fonte, a alma no corpo causal, que representa a própria Mãe Ceres, esta unicidade entre a alma e o ser. Em uma interpretação mais oculta, numa interpretação mais esotérica, a alma espiritual do homem pode obter libertação do aprisionamento quase que total no corpo físico, se ele simbolicamente encontrar Hermes, sendo aí representado pelo Salvador
e redentor com o seu bastão, que é o caduceu. Este bastão, o caduceu, é a chave para o processo de libertação. Ele representa o poder serpentino, a própria Kundalini, que é polarizada e é criativa no homem, no processo trino, no processo criativo. E quando ela não é utilizada para a procriação, porque esta procriação é um processo de perpetuação da espécie humana, esse poder divino que cada ser humano tem, ele pode ser transmutado e dirigido para cima, para o alto, com a cabeça das duas serpentes ou correntes do fogo criador possam entrar na cabeça e iluminar e inflamar o cérebro, trazendo aí, livrando, de fato a alma da própria limitação que o corpo impõe. Hermes, como o caduceu, ele libertou Perséfone do mundo inferior e, sob o comando de Zeus, que está representado pela própria mônada divina e pela submissão de Plutão, que é a consciência física elementar disciplinada, Perséfone, representando a alma pessoal, é restituída por Hermes, representando essa serpente de fogo, e a sua mãe, Ceres, sendo o eu espiritual no Olimpo, que é a consciência causal, a consciência da alma. E esses aspectos, meus irmãos, eles são de fundamental importância, porque imprimem uma grande sabedoria dentro dos mitos para aqueles que têm entendimento para enxergar e perceber esta sabedoria, este ensinamento. Agradeço a todos, dedico uma boa noite e paz a todos. Obrigado.